Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Este é um trecho do poema A Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. O poeta que é homenageado aqui na praia de Copacabana com esta escultura. Em sua extensa obra, Drummond dedicou vários poemas ao fazer poético. Revelou os caminhos e descaminhos dos poetas, aqueles que tiram as palavras do estado de dicionário, como ele diz. Dão a elas novas combinações e novos sentidos. A palavra é a matéria-prima de todos os poetas, mas cada autor chega aos poemas à sua maneira, por um caminho particular. O poema não deu certo. Como se caísse devagar. O mundo não tem conserto. Eu não me lembro deste caminho. Meu coração se agonia. A viagem era um rabisco. A vida não deu em nada. No encontro com um poeta consagrado e uma jovem poetisa, nós vamos saber, afinal, o que fazem os poetas com as palavras. A ideia resiste ao verso, o verso recusa a rima afronta a razão e a razão desatina. Desejo manda lembranças. Paulo Henriques Brito é poeta, tradutor e professor universitário. Ao longo de sua carreira, ele já traduziu mais de 100 livros do inglês para português. Como se caísse devagar, a chuva era um rabisco fosco aparente, carregando o vidro de dúvida e hesitação. Uma lente embaçada, como se caísse tão devagar que o olho captasse o movimento fazendo-se pouco a pouco. Quando era menina, Anita Costa Maluf brincava de fazer canções a partir dos poemas que lia. Hoje, a sonoridade é um dos principais elementos do trabalho desta paulista, que já publicou 4 livros de poemas. Desde que eu comecei a escrever, eu tenho um pouco esse hábito de ler em voz alta aquilo que eu estou escrevendo, de testar como que aquilo está soando. Clara, queria te escrever há tempos, mas a cada vez me faltava fôlego na subida para os correios deste bairro montanhoso. Uma música um pouco, sabe? Momentos de tensão e relaxamento. Eu começo com um ritmo, né? Um padrão assim, tipo... Eu tô com esse padrão na cabeça, começam a surgir palavras que se enquadram no padrão. Que a rima aproxima 2 palavras que evidentemente não tem nada a ver com elas, uma com a outra, e simplesmente o som. Então você encontra aquela palavra que não tem nada a ver com o que você estava pensando, mas que tem aquele som, porque você precisa de uma rima, ela te leva para o outro lado. E evita, portanto, que você caia no lugar comum. O que vem primeiro, assim, para quem faz poesia? O tema, você acha que precisa de grandes temas? As pessoas não, a única coisa que não puxa é tema. O que puxa são palavras, são sons, né? Um verso, um fragmento meu que eu descubro num caderno antigo, ou uma coisa que eu li no jornal, num livro de alguém, num romance de alguém, né? Ou a mesma coisa que aparece na minha cabeça. Raramente eu faço um poema em cima de uma ideia, é raro, já aconteceu, mas não é muito comum. Um poema começa a partir de uma frase, de alguma coisa que está soando na minha cabeça e que às vezes eu nem sei exatamente qual o significado daquilo. Eu gosto de escrever à mão num primeiro momento. Os cadernos estão todos mais ou menos organizados, numerados, eu vou escrevendo, tudo datadinho. Quando eu acho que a coisa vai sair alguma coisa dele, aí eu passo para o computador, né? A taxa de aproveitamento é para cada 50 páginas, assim, sai 1 ou 2 coisas. A maior parte dos poemas eu escrevi primeiro à mão, nos cadernos que eu tenho, né? Vários cadernos. Sempre gostei de escrever à mão, gosto da letra, né? Depois no momento de edição mesmo, eu levo para o computador e aí que eu vou dar uma forma final para eles. E aqui ele muda muito na hora que você transcreve o que você escreveu? Normalmente, quando eu passo para o computador, ele já está semi-pronto, mas eu ainda elaboro, imprimo, mostro para pessoas que são meus leitores, eles comentam eventualmente, né? Aí ainda mexo alguma coisa assim. Às vezes eu não modifico tanto no primeiro momento que eu passo para o computador, mas depois quando isso vai ganhar, digamos, eu escolhi que aquele poema vai entrar no meu livro, aí sim, aí eu, em geral, trabalho ele bem mais, assim, porque ele vai fazer parte do livro. Então, inicialmente, esse poema começava com um verso muito curto, está difícil, que continuava no verso de baixo, a ponto de não poder.
te responder agora. Então ele era todo mais quebrado. Mas a versão final que acabou indo para o livro foi essa daqui. O primeiro verso, que era está difícil, virou está difícil a ponto de não poder. Ou seja, ele está juntando os dois primeiros versos iniciais, né, no primeiro verso só. Esse caderno aqui é um caderno de 84, 85, né? Em agosto, se não me engano, por aí. Não, em novembro de 84, você vê. Eu comecei, pintaram esses versos na minha cabeça, né? Quando eu não sei o que sinto, sei que o que sinto é o que sou. Como você vê, eu escrevi uma página, escrevi 2, 3 páginas e não gostei. Parei. 4 anos depois, em 88, né? Eu digo, não, eu estou folheando esse caderno, eu digo, não, gostei desse verso, vou tirar alguma coisa daqui. Escrevi, quando não sei o que sinto, sei que o sinto é o que sou, e comecei a desenvolver essas rimas, o minto com sinto, o, né? E comecei a trabalhar, e abandonei o poema, larguei. Agora chega, eu não quero mais saber desse poema, né? Mas aí não é que mais uns meses depois, lá para dezembro já, nós estamos em que ano? Estamos em dezembro de 88, né? Eu retomei o poema, escrevi mais uma versão e larguei de novo o poema. Finalmente, em janeiro de 1990, portanto já 6 anos antes da primeira versão, eu fiz a versão, aí saiu direitinha, um poema ficou pronto em 90, e em 97, finalmente, ele saiu em livro, saiu aqui no Trovar Claro. Poesia é sempre a gente tentar fugir do clichê, e é uma briga cotidiana e é todo o tempo. A gente tem que encarar que a gente não está inventando a roda, né? Entendeu? É um pouco isso, assim. E aí eu acho que é interessante, quando você vai estudar poesia, você pensar que estratégia que cada poeta criou para si, para fugir disso. Eu gosto de inventar formas, e muitas vezes eu gosto de inventar formas a partir de formas velhas. Então tem sonetos virados do avesso, sonetos espelhados. O que é soneto virado do avesso? Sonetos são um quarteto, 4 versos, né? E depois 2 tercetos, 3 versos. Então eu faço muito soneto ao contrário. Começa com 3 versos, depois 4. Eu gosto de mexer com as possibilidades. Por que eu faço poemas? A gente frequentemente passa por coisas que a gente não consegue dar conta. E a escrita sempre foi para mim um lugar de dar lugar para essas coisas, né? De criação de sentido e de lugar mesmo, né? De ponto a ponto, rabisco o mapa de onde não vou, ligando de risco em risco meus equívocos favoritos, até que tudo que sou é um acúmulo de escritos. Penetrável labirinto em cujo centro não estou, mas apenas me pressinto, mero signo, simples mito.